Amém. Nós vamos à meditação da Palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Vamos ler todos juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Pedimos ao Senhor manifestar a nós o mesmo Cristo, o mesmo poder, aquela grande ressurreição que todo o seu povo está aguardando para o grande rapto logo em seguida. Pedimos tua orientação. O homem não é nada, mas o Senhor só trabalha através do nada. Por isso, cada vez que tu manifesta, parece nada. Te damos graças, Pai, por seu meio de trabalho. E enquanto nós cultuamos a Ti, fale conosco e sustenta a nossa alma com a sua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ser Deus. Todo mundo crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou para sempre, seria a tradução mais correta, para sempre, porque tem um certo espaço de tempo, sendo que Deus, o Criador, é o mesmo eternamente. Mas sobre manifestações, é que é para sempre. Porque para sempre tem um limite, e o eterno não tem princípio e nem fim. Por isso, Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, você verá na qualidade de Deus, e não de nome. O mesmo é o sangue. O sangue de Cristo tem um valor sempiterno, não eterno, mas sempiterno, porque tem um espaço de tempo. Depois que redimir seu povo e arrebatar seu povo, então aquele sangue já não estará mais valendo. Por isso que ele é um sangue de um testamento sempiterno, e não de um testamento eterno, que o testamento eterno não teria princípio e também não teria fim. Mas quando der o rapto, não precisamos mais de sangue. Mas hoje nós precisamos de sangue. Por isso, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a qualidade de eterno, Deus, o Todo-Poderoso. Não de nome, porque de nome ele muda o seu nome de tempo em tempo, certo? Ele mudou o seu nome quando ele veio a Jesus Cristo. E ele prometeu que no fim dos tempos, para o vencedor, ele daria conhecer seu novo nome.
Se ele tem um novo nome, então não pode, na qualidade de nome, Jesus Cristo ser eternamente. É na qualidade de Deus, é na qualidade do eterno, da essência que trabalha sempre num homem. O homem sempre é nada. É Deus no homem que é tudo. Mas o homem é nada. O homem acaba, o homem começa, o homem morre. O homem tem princípio, o homem tem fim. Mas aquele que está no homem não tem princípio e não tem fim. Até Satanás, que está no homem, tem princípio e tem fim. Só Deus não tem princípio e não tem fim. Então queremos ter o eterno em nós, porque o eterno não tem princípio e não terá fim. Tudo acaba, tudo passa e Deus permanece. Por isso os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Por que as palavras? Porque a palavra é Deus, e Deus não passa. Ele é o mesmo. Amém? Na qualidade de Deus. Veremos que ele muda a sua máscara. Ele precisa, de vez em quando, mudar sua máscara. Mas a sua natureza, não. Ele continua com a natureza eterna. Mas ele muda a sua máscara para uma pessoa mortal. Então ele apareceu para Abraão, o grande Elohim, com os pés empoeirados. Abraão pôs até a água para ele lavar os pés. E era Elohim. Abraão deu carne para Elohim comer. Abraão deu manteiga, deu leite, e Sara fez bolo. E Elohim comeu. Então aquilo provou que Elohim, falando com Abraão, era homem. E que na qualidade de homem é uma máscara. O homem é uma máscara. Então Deus muda de homem, quer dizer, muda de máscara. Ele vem com uma máscara, com uma fisionomia, e logo ele aparece com outra fisionomia. É o mesmo Deus. Por isso ele é o mesmo, como Pai, coluna de fogo, como Filho, tabernáculo de carne, como Espírito Santo, coluna de fogo outra vez. Ele é o mesmo. Quando ele diz volto para o Pai, isto quer dizer, ele estava em carne e ia voltar à coluna de fogo outra vez. Por isso, Paulo encontrou no caminho de Damasco, ele encontrou não com o homem, Jesus. Ele encontrou com o eterno. Porque ele encontrou com a coluna de fogo. Antes, ele era o homem Jesus. Pedro conversou com ele. Pedro comeu com ele. Pedro dormiu com ele. Pedro pescou com ele. Pedro estava no barco com ele. Mas quando Paulo o encontrou em sua essência. Paulo o encontrou como coluna de fogo outra vez. Que o cegou, o derrubou do cavalo, ele caiu por terra e diz, quem és tu, Senhor? Aí a voz diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isto é, ele era a coluna de fogo, veio a Jesus, e de Jesus ele agora é coluna de fogo, falando com Paulo outra vez. Agora ele prometeu que esta coluna de fogo se manifestaria outra vez nos últimos tempos. Amém? Está dando para entender? Nada complicado. O desvelar de Deus. Irmãos, ou pregamos Deus desvelado, ou pregamos Deus velado. O profeta pregou Deus desvelado. O profeta veio e pregou o desvelar de Deus. Muitas vezes nós, os pregadores, temos que pregar assim, Deus está velado. Porque nós não entendemos, nós não conhecemos, nós não sabemos da revelação, ele revelou, mas nós não sabemos, então Deus está velado. Enquanto que o profeta veio e pregou o desvelar. Deus veio e descobriu
Agora nós, como nós não enxergamos, nós velamos a coisa para os outros. Velamos. Porque nós não enxergamos e falamos para os outros que está velado, que está encoberto. Enquanto que o profeta veio, era Deus desvelando-se em carne humana. Mas a carne humana é sempre o véu onde Deus esconde. Porque se é uma coisa simples, é a carne humana. É simples. Deus desceu na coisa mais simples e se escondeu na mais simples. Por isso Deus, lá no princípio, estava só. E ele viu que não era bom estar só. Ele sabia que ele precisava manifestar seus atributos para não ficar só. Então, de só, ele fez um homem. Mas fazendo o homem, você sabe que já havia os anjos. Por que ele diz não é bom que o homem fique só? Porque Deus já teve experiência de viver só. É o eterno, existente de si mesmo, mais ninguém. Aí ele começou a trazer outros à existência. Ele existe de si próprio, isso é o eterno. Mas ele dá existência, dá vida para outros. Então ele fez os anjos, depois ele fez o homem. Ele olhou para o homem e disse, não é bom que o homem fique só. Porque Deus sabia que ele também teria que passar pelo mesmo processo. O homem, como natural, carnal, ele tem que passar pelo processo do casamento natural. E Deus, como espírito, teria que passar pelo processo do casamento espiritual. Ele não poderia ficar sem uma esposa. Deus. O homem, não é bom que o homem fique só. Isso foi Deus quem falou, não discuta com ele. Qualquer um pode dizer, ai que coisa boa é ser solteiro. Deus diz assim, não é bom que o homem fique só. Certo? Paulo veio e diz, é bom que você fique só. Fique que nem eu, como eu estou. Fique assim. Ele diz, mas por causa do pecado, do desejo carnal, então case-se. E foi nisto que Deus olhou e viu que não era bom o homem ficar só. Ele precisava de casar, porque Deus já o tinha feito com uma natureza, e o pecado descobriu, desvelou aquela natureza. Entende? Deus já tinha feito ele. Estava ali no homem, mas estava velado. Toda a natureza do homem estava velado. Deus não precisou ouvir, espera um pouquinho, que eu tenho que pôr agora uma natureza sexual em Adão, porque eu esqueci. Vocês estão me entendendo? Ele não teve que vir depois que Adão pecou, eu esqueci, agora eu tenho que pôr uma natureza sexual. Não, a serpente falou com Eva e descobriu, desvelou o sexo. Ela conversou com a mulher e desvelou a glândula sexual. E ao desvelar, logo ela procurou o marido. E o marido, quem foi que descobriu? Olha para vocês verem. A serpente descobriu esta zona erótica na mulher. E a mulher veio e descobriu no homem. O homem, até aquele momento, ele não sabia, estava velada nele a natureza sexual. Estava velada. Quando a mulher falou com ele, não a serpente, não o cavalo, não o boi, não a fêmea de um animal, mas quando a sua fêmea, a esposa, falou com ele e deu para ele do fruto, que é sexo, aquilo despertou, desvelou no homem que ele tem uma natureza sexual. E dali para cá, todos nós somos gerados pelo sexo. E todos que nascem de mulher, diz Jó, tem poucos dias de vida e cheio de inquietações. Isso é que é todo ser humano. Tem pouco tempo de vida, cheio de inquietação.
Não fica bom em lugar nenhum. Tudo inquieto. Se está solteiro, está inquieto para casar. Se está casado, está inquieto porque casou. Se fica viúvo, está inquieto porque ficou viúvo. Casa de novo, fica inquieto porque casou outra vez. A vida é assim. A vida é assim. Foi a Bíblia quem relatou que é cheio de inquietações. E não adianta querer ser diferente. Mas eu quero tratar dentro desse prisma aqui do Elohim, para nós caminharmos um pouquinho, para vermos o desvelar e não o velar. O véu foi tirado. Para quem? Para o eleito. O profeta diz que o eleito vê, mas o não eleito, a coisa está velada para ele. Então Deus se desvelou. Ele estava velado no homem chamado Jesus, mas Jesus estava declarando para o povo o que era Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí os judeus pegaram em pedra e dizem, vamos matar ele, porque como que ele pode fazer isso igual a Deus? Ele não pode. Vamos jogar pedra nele. Ele não está certo, não. Quando ele foi desvelar para os judeus jogaram pedra nele. Quando Deus vai desvelar para mim e para você, aí nós vamos jogar pedra nele. Os denominacionais hoje jogam pedra na mensagem. Por quê? Porque Deus está desvelado. É um lugar que Deus está desvelado. Entende? É um lugar, Deus está escondido e desvelado ao mesmo tempo, porque é revelado na igreja. A igreja é você, é o indivíduo que pode dar o corpo para Deus trabalhar através desse corpo. Então a gente fica pensando assim, você acha você feia? Você acha você feio? Ou você acha você bonito ou bonita? É tão simples. É perguntar assim, ao olhar no espelho, o que Deus acha de mim? Com quem pareço? Quando você olha no espelho, você parece com o seu pai ou com a sua mãe, ou com os dois. Você tem a natureza dos dois. Mas quando você o vê e a vê no prisma espiritual, você sabe com quem você parece. Você só parece com o Pai. Aí você olha para Deus. A palavra, você parece com a palavra. Quem parece com Malaquias 4 hoje? Só tem que ser nós. Quem parece com Apocalipse 10:7 hoje? Nós. Quem parece com Lucas 17, 26 a 30? Somos nós. Mateus 17, 11? Somos nós. Quem parece com São João 14, 12? As obras que eu faço, vós também as fareis. Quem parece? Somos nós. É nós quem parecemos com as Escrituras. Agora, a questão é que nós vivemos as Escrituras que foram desveladas no nosso dia. Então você é essa Escritura. E essa Escritura está desvelada, quer dizer, manifesta. Os outros podem apalpar nessa Escritura. Malaquias 4, você belisca na sua carne. Assim, aqui está Malaquias 4. Apocalipse 10, 7. Esse, foi só William Branham. Não, todos os seguidores. Entende? Todos os seguidores. Eu sei que você pode achar errado, mas todos os seguidores de Cristo, todos os seguidores, que nós todos somos seguidores de Cristo, mudando de etapa. Nós não somos seguidores de Cristo paralítico, paralisando suas etapas, parando num trabalho mais, eu estou cansado, fiquei velho. Não, nós somos do Cristo eterno. Ele muda de etapa. Ele muda de etapa. Ele não se envelhece. Ele muda de etapa. Então, durante todo o período das 7 eras da igreja, belisca-se num crente é beliscar em Jesus. Durante 7 eras da igreja, bater num crente era bater em Jesus. Quando eles levavam os crentes para as arenas, era levando Jesus. Eles não sabiam disto.
Era Jesus que estava naqueles homens, naquelas mulheres que iam para as arenas e davam suas vidas. Era Jesus. E depois que ele cumpriu o seu ministério de Filho de Deus, que é o período das 7 eras da igreja, então ele tomou outro ministério chamado pela Bíblia em São Lucas 17, 26 a 30, de Filho do Homem. Vocês estão acompanhando? Ele fez o seu ministério de Salvador, de curador. 7 eras da igreja. Mas na 7ª era da igreja, ele veio avisando cada um de nós que ele estava tomando outra etapa na sua vida. E quando Cristo toma a etapa, você vai com ele. Quando a coluna de fogo movia de cima do tabernáculo de Israel, todo o povo movia. Todo o povo. Onde você vê a coluna de fogo movendo, mova-te com ela. Ela saiu de Lutero, foi para Wesley, fomos juntos. Ela saiu de Wesley, foi para Pentecostais, nós fomos juntos. Mas Pentecostais, a coluna de fogo saiu de vocês antes de 63. A coluna de fogo saiu e foi num homem chamado William Marion Branham. Vocês têm que saber, Pentecostais, que quando vocês nasceram com este avivamento pentecostal, também nasceu William Branham. Foi exatamente ali, o avivamento pentecostal. Nasceu William Branham. Quando Deus usou irmão Branham no seu ministério de abertura da palavra, que era mudança de etapa ministerial, finalizando sua etapa de cordeiro e começando sua etapa de leão, que era revelar a palavra, e não rei na terra, mas rei espiritual de seu povo, para depois no milênio ele ser rei na terra. Ele vai ser rei ainda. E nós estaremos reinando com ele. Sabe o que é você viver essa mensagem, crer nessa mensagem? É estar sendo preparado como um súdito do reino. Como aquele que estará no reino, como aquele que pode governar, como aquele que pode reinar, porque hoje já somos reis espirituais. Se começa como reis espirituais, que isto aí é a experiência que você tem para depois manifestar como rei na terra no milênio. Como vamos governar a terra sem ter uma experiência espiritual com Deus? Como vamos governar? No tempo que estivermos no milênio para governar a terra, não haverá nenhum partido político. Não haverá nenhum partido político. Ali será o reino de Elohim. Então, acompanhando esse ministério, estava vendo isso aqui há pouco, 82, o desvelar de Deus. Quem é este? Quem é esta grande pessoa invisível? Quem é este que Abraão vê em visões? Bem, por último, embora ele estivesse manifestado em carne, antes que o Filho viesse, Deus, ele mesmo veio a Abraão na forma de um homem. No fim do tempo, manifestado, no fim do tempo de Abraão. No fim do tempo, da era de Abraão. Vai pensando no fim do tempo da nossa era. No fim do tempo do Abraão na terra, que outra vez, Abraão nos representou lá atrás. Ele, Abraão, o viu em uma pequena luz, certa vez, ele o viu em visões, ele ouviu sua voz, muitas revelações, mas bem antes do filho prometido você sabe que era Isaque, antes do filho prometido, ele, Abraão, ouviu, quer dizer, viu Deus, viu Elohim, na forma de um homem. E falou com ele e lhe deu carne para comer e de beber. Vem, observem, Deus, ele mesmo, velado na carne humana. Isto é, Deus escondido. É o lugar que Deus encontrou para se esconder. E ao mesmo tempo se desvelar.
Ele esconde no ser humano e faz toda a obra que um ser humano não dá conta de fazer, para que o ser humano descubra de que ele é a revelação, o desvelar do eterno. Amém? 83, o desvelar de Deus. Esta era uma parte do seu modo. Este é o modo que ele manifesta a si mesmo para nós. Manifesta a palavra eterna, Deus, Jeová feito carne. Como em São João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E no princípio era Elohim. E Elohim tornou-se o Verbo. E o Verbo é a palavra é a teofania. Só que precisava agora do Verbo se tornar carne, da teofania se tornar carne. E o Verbo foi feito Elohim. Veio. É a mesma coisa, simplesmente desenrolando. Como o atributo, veio, está em Deus. Um atributo é o seu pensamento. Deus no princípio, o eterno. Presta atenção para você aprender. O mestre é o Espírito Santo. E nós estamos aqui para isso. Agora, que vai fazer de tudo para você não aprender é Satanás te dar cansaço, sono, pensar nos seus problemas, nas suas lutas. Fala, larga de escutar essas coisas que está muito difícil, vai pensar nos seus problemas que é melhor. Aí você fica enrolado mesmo. Agora, ele era o eterno. Ele não era nem mesmo Deus. Deus é um objeto de adoração. Ou algo, vê? Então ele não era nem mesmo isto, porque ele era eterno, não tinha ninguém com ele para o adorar. Vocês estão entendendo? Isto é Elohim, o eterno. E eu estou falando agora, irmãos, de um Deus, antes de criar anjos, antes de fazer qualquer coisa. Nós estamos falando de algo que não é daqui. Nós estamos falando algo da eternidade. Nós estamos começando na eternidade para ver se chega na nossa casa. Começa lá da eternidade. Então estamos falando de um Deus assim. Lá, Deus é objeto de adoração ou algo, vê? Ele não era nem mesmo isto, não era nem mesmo Deus, não tinha ninguém para adorá-lo. Ele era Elohim, o eterno, o existente de si mesmo. Mas nele havia pensamentos. Ele queria se tornar material, tangível, palpável. E o que foi que ele fez? Então ele falou uma palavra, e a palavra foi materializada. Este é todo o quadro de Gênesis a Apocalipse. Não há nada errado. É Elohim materializando-se, para que então ele pudesse ser tocado, sentido. Elohim materializando-se, Deus vindo de eterno para físico, Deus vindo de imortal para mortal. Jesus não teve um corpo celestial, ele teve um corpo mortal. Era Deus vindo do eterno para mortal, para que pudesse verter sangue, para salvar os que, através da rebeldia de Eva, representando a primeira igreja, que se rebelou, e ao invés de dar ouvido a Deus, deu ouvido à serpente, que era Satanás numa serpente. Satanás tem que estar em alguém para fazer algo. Satanás tinha que estar até na serpente. Precisava de uma serpente lá no Éden, e Deus a fez, e a Bíblia diz que ela era mais astuta. E eu te pergunto, por que Deus a fez assim?
Satanás precisava de um animal, de uma besta astuta, sábia. Como Deus não deu lugar para que Satanás operasse através do homem, que era muito mais astuto. Porque Deus reservou o homem para si. A única via pela qual Satanás podia entrar e se manifestar era a serpente. A serpente é o animal que a ciência procura, porque a ciência vê que o homem tem alguma coisa a ver com o animal. A ciência vê. Então uns dizem que o homem veio do macaco, outros procuram um tipo de evolução para provar com respeito à existência do homem, mas a Bíblia é Bíblia do mesmo jeito. Para mostrar para nós, tinha que ser um profeta para vir e abrir o Gênesis, que é o livro dos mistérios. Mistérios, origem. E para depois que abrisse o Gênesis, abrisse o Apocalipse, que é mistério ômega. Um mistério alfa, Gênesis. Outro mistério ômega, Apocalipse. Precisava de um profeta para abrir isto. E Deus deixou essas coisas escondidas, como Deus é maravilhoso, paciencioso, e a Bíblia diz que Ele é longânimo, assaz benigno, Ele é bom demais. Desde o princípio, Deus viu tudo isso, como tem paciência, como espera, esse tempo todo, e a coisa veio desenrolando, nesse período, desde a criação do homem, e a serpente foi usada por Satanás. Satanás precisa de algum astuto, de algum animal astuto. E se depois da serpente o homem deu lugar para o diabo, então o diabo ficou mais perigoso depois, porque agora já não era numa besta, sem a inteligência que o homem tem, porque o homem tem uma inteligência avançada por causa da sua alma. Porque o único animal que tem alma é o homem. Você, mas ele é uma criação animal. Viemos dele. Aleluia. E assim, a ciência não sabe nada com respeito ao homem e procura, porque a ciência vê que tem um elo perdido. E eles não querem encontrar, por quê? Precisa crer na Bíblia, precisa crer num profeta, e eles não creem. Então Deus deixou isso, reservou isso para os crentes. Deus reservou isso para os crentes que pode crer na Bíblia e ver que aquela serpente era mais astuta. O diabo entrou nela e falou, porque a Bíblia diz, e disse a serpente à mulher. Leia Gênesis 3. E disse a serpente à mulher, quer dizer que a serpente falava. Ela não era uma cobrinha, como hoje se pinta uma cobrinha pendurada numa árvore, conversando com a mulher e falando para ela do fruto, com a linguinha para fora, nada disso. A serpente era um animal que andava ereto, andava como um homem. A serpente era mais perfeita que o chimpanzé. Depois do chimpanzé, você vê que não encontra mais nada, aí vem o homem, falta o elo do meio. Entre o chimpanzé e o homem, existiu a chamada serpente astuta. Ela está entre o chimpanzé e o homem. Ela não existe hoje mais. Ela não existe. Porque Deus a pegou e quebrou seus ossos todos. Em Gênesis 3, Deus diz, agora rastejarás sobre o teu ventre e pó será a sua comida todos os dias. Gênesis 3. Tudo está ali. O mistério da Bíblia, o mistério alfa, está ali.
Gênesis, princípio da criação, está ali. E Deus revelou esses mistérios através do 7º anjo. Agora, Deus teve paciência esperando até que viesse o 7º anjo para revelar esses mistérios. Como ele, sendo Deus, já sabia de tudo, ele não precisava preocupar com nada. Ele já sabia de onde veio o homem, ele sabia que ele tinha feito, ele sabia que ele fez aquela serpente, ele sabia que ele amaldiçoou aquela serpente, ele sabia que ele quebrou os ossos daquela serpente e ela passou a rastejar. Deus já sabia de tudo isso, mas nos dias da voz do 7º anjo, ele vai revelar tudo isso para você. Aleluia. Por isso, existe algo quando a mulher, ela quer se requebrar. São os movimentos próprios da serpente. Entende? Aquilo ficou no corpo dela, ela precisa de Deus para se libertar dessa sensualidade que foi dada a ela pela serpente. Deus não a fez assim, porque não havia isso em Adão. Foi a serpente quem deu para a mulher. Como a mulher não tinha semente, foi a serpente quem deu a semente para a mulher. A Maria não tinha semente, foi Deus quem deu a semente para Maria. E a sua mulher não tem semente, é você quem dá a semente para ela. Deixa a ciência falar o que for. Eu creio num profeta, isso é real. Entende? Isso é real. Você pode me provar isso pela ciência, contrário, do jeito que você quiser, como eles provam que o sol não parou, a Bíblia diz que o sol parou, pronto, eu fico com a Bíblia. Não importa o que os outros digam. Não importa que alguém diz, o homem veio do macaco. A minha Bíblia diz que não. A minha Bíblia diz que Deus fez o macaco, Deus fez o chimpanzé, fez o gorila, fez o chimpanzé, e depois Deus fez a serpente, e depois da serpente ele fez eu. Fez você. Depois da serpente. Entende? Agora, somos um animal diferente, porque quando chegou no homem, aí ele fez o homem, aí o homem é a imagem de Deus, não esse homem aqui, carne. Isso daqui é uma massa feia, mortal. Mas o imortal, o Deus Todo-Poderoso, mora aqui dentro. Você pode ser pretinho, Deus mora aí dentro. Aí você diz, mas Deus é preto, é. Aí você pode ser japonês, Deus mora aí dentro. Mas Deus é japonês? É. Você pode ser vermelho. Mas Deus é vermelho? É. Porque quando ele criou Adão, Adão quer dizer vermelho. O próprio nome Adão quer dizer vermelho. E Deus fez ele a imagem dele. Aí, mas Deus é vermelho? É. Aí você é branco. Deus é branco? É. Alguém diz, eu não te entendo. Se Deus é branco, Deus é amarelo, Deus é vermelho. Agora Deus é. Entende? Depois daquela confusão da Torre de Babel e que virou aquele monte de nações e que eles saíram por terras quentes e ali ficaram escura a sua pele, diz o profeta que assim eu creio também. O problema é que eu creio. Sabe? O problema meu é que eu creio nisso. Que o problema está na pele. Você tira o sangue do negro e aplica na minha veia, branco, aqui não adianta, fica a mesma coisa. Vai ficar preto. Não, é o sangue. A Bíblia diz, de um só sangue, Deus fez todos os homens. De um só sangue. Aí depois vem o testemunho de Jeová, não pode fazer transfusão de sangue. De um só sangue, Deus fez o branco, o negro, o amarelo, o vermelho, de um só sangue. O sangue, filho, é sangue, é um só. Eu sei que depois ali você vai ter o fator dentro do sangue, né? Dentro do sangue. Aí depois você pega, tem o fator dentro do sangue de Cristo também. Tem o fator, aí você tem o fator. Amém. Entendeu? Amém. Mas acaba sendo o quê? Uma coisa só. Um serve para o outro, de um serve para o outro. Isso é o que Deus está fazendo e mostrando para nós. Ao desvelar-se, Ele vela-se em nós porque somos um véu, que Deus se esconde. Mas os nossos atos é para desvelar Deus.
A nossa maneira de falar, de olhar, de viver, de agir, é para desvelar Deus, é para mostrar para o mundo que Deus está desvelado em mim, no mortal, em você, no mortal. Amém. Para mim passar por tudo isso, para mim terminar aqui agora, eu tive que passar por Elohim falando com Abraão. Era um homem. Elohim falando com a samaritana. Era um homem. Nós temos essas 3 manifestações, nós não sabemos, é bíblico, são especiais estas manifestações de Deus na terra. São especiais essas manifestações. E por último, quando ele muda de ministério novamente, no final, depois que termina o trabalho de Filho de Deus, ele disse que tornaria a manifestar como Filho do homem. Então, o ministério de Filho de Deus foi até que começou o ministério do Filho do homem, que foi Deus em carne, Elohim num homem outra vez. A diferença está aqui, que Elohim num homem a primeira vez não casou, falou com Abraão e depois desapareceu com aquele corpo e foi embora. Ele falou com Abraão, comeu carne, provou que ele era homem. Porque senão ele chegava na casa de Abraão e dizia: Abraão, você está fazendo o quê? Carne? Não, eu sou Deus. Como carne não. Não, Deus se identificou com o homem. Você tem carne? Eu como. Aí veio Jesus, depois da ressurreição, eles acharam que ele é espírito, e dizem: vocês têm alguma coisa de comer? Tem peixe. Eu como, sou Deus. Elohim comendo peixe. É ver Deus manifestar, até que ele tem manifesto outra vez, no nosso período. Era Elohim. Essa manifestação de Abraão lá atrás foi para provar que Deus viria como Filho do homem nos últimos dias, quando terminasse o ministério intercessório de Filho de Deus como Cordeiro, ele tomaria novamente o ministério de Filho do homem, o profeta, e traria a revelação da sua palavra, montando no poder do 7º anjo. Era Deus mudando de ministério. Agora, irmãos, Deus mudou de máscara, do homem falando com Abraão, para o homem Jesus falando com a samaritana e com outros. Deus mudou de máscara, do homem Jesus, para a igreja primitiva, durante o período de 7 eras da igreja, como Filho de Deus, intercedendo, curando, expulsando demônios, fazendo maravilhas tremendas. Ele mudou de máscara para Espírito Santo. Ele é o invisível. Mas nos últimos dias, quando ele cumpriu São Lucas 17, 26 a 30, ele diz: eu estou aqui comendo outra vez como eu comi com Abraão. Eu estou aqui novamente em carne humana. Em quem? Em um homem chamado William Branham. Olha o véu outra vez, que atrapalha os outros ver Deus. Olha o véu. O crente vê, mas o incrédulo não pode ver Deus. É para o crente olha, e Deus velado naquela carne humana. E quando ele dizia: o seu nome é Eva, seu sobrenome é York, você mora nesta cidade, casa tal e número tal. Amém. Quem era este? Elohim. Estava usando a voz de quem? De um corpo chamado Brana. Usando o corpo, cordas vocais de um homem. É isso que atrapalha os outros ver Deus. É a carne. É o de fora. Se nós fôssemos pessoas celestiais, e estivesse perto deles, eles falavam mal de nós desaparecia de perto deles, daqui a pouco voltava perto deles: estou aqui outra vez. Você vai falar bem ou mal de nós? Oh, não, você é um santo, você é um santo. Aí ficaria com medo de nós. Mas não, fala de nós aqui, e nós ficamos ali, bate em nós temos que virar ao outro lado para bater outra vez. Diz: como pode ser Elohim? É aí que eles não veem Deus.
E Deus gosta disso. Deus se manifesta sempre em carne. Então, para cumprir o ministério do Filho do Homem, de Lucas 17, 26 a 30, eu queria que vocês acabassem de completar isso aqui. O pensamento é que para poder cumprir o ministério de Filho do Homem, Lucas 17, 26 a 30, nos dias de Noé, idênticos aos dias de Ló, ele teve que deixar de ser filho de Deus. E as pessoas arrepiam e falam, o que é isso? Esse povo é doido. A questão é não ver a mudança, gente. É não entender o que Deus estava fazendo. Ele diz, agora eu sou aquele mesmo, eu não mudo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, o grande, o eterno, o Jeová, o Todo-Poderoso, o Elohim. Eu sou o mesmo, eu só estou mudando de máscara. Aí ele tomou a máscara de William Branham, tomou aquela máscara, pois andou para lá e para cá, casou, teve filhos, pregou, revelou, conheceu o segredo dos corações, criou. Quem cria é Deus. William Branham não era Deus, mas Deus estava no William Branham. Criou, haja esquilo. E o esquilo apareceu, ele matou. Haja esquilo, por 3 vezes ele matou e levou para casa um embornal de esquilo. Comeu, ele diz, visão não sangra. E aqueles, ele pensava que era uma visão, mas visão não sangra. E quando ele matou o primeiro, ele diz, bom, já está bom, vou embora. A voz veio e falou para ele, mas você não pediu 3? Ainda faltam 2. Foi desafiando ele. Onde você quer o próximo? Eu quero ali. Apareceu na hora. Pum! No terceiro diz... Ele já ia embora, diz, não, já tem 2, está bom. Não sei por que ele pensava assim, né? Já tenho 2, estou satisfeito, já está bem. 2 esquilos desse aqui, senhor, já está bom. Quando ele ia saindo, a voz falava com ele novamente, você não pediu 3? Eu te perguntei quantos você queria, você disse 3. Agora 2 você já vai embora. Falta 1 ainda. Onde você quer o próximo? Ele diz, eu quero que saia lá de cima, desça aquela colina, passa perto daqueles fazendeiros, passa por esse espinho e suba, e pare ali. Na mesma hora que ele olhou, lá vem o esquilo correndo, assim. Lá vem o esquilo correndo, e esquilo não passa entre espinhos, ele pediu para passar, tem que passar ali. Passou ali, aí o esquilo apareceu, pum! Matou o esquilo. Isso daí era Elohim em carne. Gente, é manifestação especial. Agora eu vou provar para você que Elohim está em mim. Vou matar o quê? Não tem coragem de matar nem frango. Já compro tudo morto. A questão hoje não é mostrar como teve com o irmão Branham. O irmão Branham foi uma manifestação especial. Eu tenho que mostrar é crendo no que Deus fez na minha era. É isso, e Deus sabe que eu creio nisso. Eu não entendo, mas eu creio nisso. Eu sei que isso é verdade. E sabe de uma coisa? Ainda falta Elohim manifestar mais uma vez. Certo? Elohim falou com Abraão, ele era homem. Elohim falou com a samaritana, com Pedro e com os demais, ele era Jesus, um homem. Era Deus homem. Elohim falou conosco nos Estados Unidos, no pôr do sol, no entardecer a ver a luz, no cumprimento de Zacarias 14, versos 6 e 7. Elohim falou conosco, comeu, bebeu, andou por nossas ruas, por nossas praças, pregou o evangelho, revelou o segredo dos corações dos homens. Elohim foi um homem outra vez, no entardecer, no oeste. Saiba agora, ele tem que manifestar ainda mais uma vez. 84, o desvelar de Deus. É Elohim materializando-se para que então ele pudesse ser tocado, sentido. E no milênio haverá Elohim assentado no trono. Vem? Isso é certo, com todos os seus súditos a seu redor, que ele predestinou antes da fundação do mundo. Elohim. Por isso, quando você lê na Bíblia, filho de Davi,
é um ministério que ainda Deus tem que cumprir, porque cumpriu o Filho do homem, Jesus Cristo. Filho de Deus, o Espírito Santo na igreja. Filho do homem, Deus no irmão Brana. Agora falta filho de Davi. Filho de Davi é Elohim assentado no trono do milênio. Outra vez. E o que ele pode fazer? Elohim assentado no trono do milênio. Irmãos, eu não sei como que vocês veem as coisas. Tem hora que as pessoas podem ficar meio duvidosas, de meu Deus, o que é isso? Porque é Jesus, filho de Davi. Mas só que é um homem. Será o milênio? Será Elohim outra vez? Um homem assentado no trono. Se ele foi com Abraão, se ele foi em Jesus, se ele foi em William Branham, seria outra coisa no milênio? Não, será Elohim num trono. Aí pergunta, quem será? Não sei, será Elohim. Ele só muda de máscara. Nesse tempo ele tirou a máscara que ele usou durante o período da revelação da palavra, no período do irmão Branham. Ele tirou a máscara, porque agora ele vai voltar com outra máscara para o milênio. Para o milênio. Agora para nós, ele virá nos ares para nos arrebatar. A igreja encontrará com Jesus Cristo nos ares. Entende? E quando é muito bom você saber, quando você encontrar com Jesus Cristo nos ares, você tem que lembrar que faz 2000 anos que ele teve o nome mudado, quando ele venceu o Calvário, e ele venceu a sepultura, venceu a morte, ele subiu, diz o profeta, ele subiu com um novo nome. Quando nós encontrarmos com ele, a hora que ele vier nos buscar, já é outro nome, o mesmo nome que nós temos a hora que se encontrar com ele, senão não dá certo. Entende? A hora que ele vier nos buscar, é exatamente esse nome, porque quando ele vier para reinar, que é depois da tribulação, depois da batalha do Armagedon, que ele vier para reinar no capítulo 19 de Apocalipse, ele já está descendo com um novo nome, que ninguém conhece, por certo não conhece, pois aqui na terra ninguém ficou sabendo nada, só os eleitos que subiram. Ninguém conhece, só os eleitos que subiram que sabem. Então, Senhor, aquilo que eu não sei, eu sei que saberei. Aquilo que eu não sei, aquilo que é mistério para mim, eu sei que eu saberei. Mas que eu creio nessas vitórias, eu creio. E quando é que eu mudarei o nome? E Deus mudará o meu nome? Ele diz, é quando você vencer. Quando você vencer, ao vencedor. E a posição nossa, irmão, a posição mais tremenda. Porque eles tiveram posições anteriores, os vencedores de todas as eras. Um de comer o maná escondido, outro de ter aí na sexta era também um novo nome, já da sexta era, ele avisou em Apocalipse 3:12. Ele avisou na sexta era de um novo nome. E agora, na hora que nós estamos vivendo, nesse momento que estamos vivendo, tão tremendo, a nossa posição é tão superior a tudo, como está escrito Apocalipse 3, 20 e 21. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo, nada de separado dele. O vencedor é a esposa dele. A sentar comigo no meu trono. Olha para você ver que o trono do Pai e do Filho é um só. Não tem 2 tronos, nem 3. A sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono do Pai e do Filho é um só. Você só muda de posição. Aquilo ali só muda de posição, só muda de etapa. Aqui foi a etapa do Filho, a etapa que ele foi cordeiro. Agora o vencedor vem e ele assenta no trono. Quando assenta no trono com ele, já o que ele é vencedor nessa era. Se ele é vencedor nessa era, porque ele viu o cordeiro saindo do trono, tomando o livro, revelando os selos, deixando de ser mediador, e agora vem reclamando a mim e a você, dizendo, vocês são meus. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, por este momento glorioso, de podermos ouvir sua palavra.
Sua palavra é maravilhosa, é luz. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E este pão da vida que o Senhor tem distribuído para nós, sem nenhum merecimento nosso. Não há merecimento no ser humano, mas o Senhor toma o ser humano para o Senhor se esconder, e o Senhor fala no ser humano, quando o ser humano não tem escolaridade suficiente, o Senhor fala nele para que o Senhor seja glorificado. Para que alguém diz, mas não é esse o fulano de tal, que não sabe nada, não foi na escola, diz, então, mas como sabe essas coisas? É porque é Deus no homem, foi Deus em Cristo, Cristo na igreja, o Espírito Santo no William Branham, agora o Espírito Santo está em mim e em você, realizando suas obras nesse tempo final, em crer na palavra revelada pelo 7º anjo de Apocalipse 10:7. Obrigado por tudo, Pai. Dê saúde e libertação ao seu povo, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém.